Na América do Sul, né, quais seriam as formas clínicas mais prevalentes no nosso meio, né? E como seria essa distribuição? Então nós temos essa revisão do professor Márcio Nucci e colaboradores, aonde ele encontrou na América Latina 143 casos desde 1960 até 2018, 42% dos casos eram em diabéticos, 20% em queimaduras e olha a neoplasia hematológica, transplantes e corticoide. 45,5%. Agora, chama atenção a mortalidade. Quase 40% desses pacientes morreram com mucormicose. Quando a gente olha no Brasil, nessa casuística, 59 casos foram relatados. E chama atenção, 37,3% é a forma rino-órbito cerebral, com 45,5% de mortalidade, deixando muito claro qual a importância dessa doença nesse cenário dos pacientes, especialmente rino-órbito cerebral, que ocorre mais em diabético. E quando a gente vê na forma pulmonar, olha, choca mais ainda a mortalidade. Mais de 70% dos pacientes com essa forma morrem de mucormicose. Então merece bastante respeito essa micose nesses cenários. E aqui a gente vê claramente que quanto mais, nos diabéticos, nós temos mais forma rino-órbito cerebral e nos pacientes oncohematológicos, corticoide, imunossuprimidos, aumenta aí a forma pulmonar nesse cenário. Aqui é uma meta-análise de 2000 a 2017, que eu já tinha comentado anteriormente, relatando 851 casos, mostrando aqui a importância do diabético dentro desse cenário e um óbito muito alto, muito elevado, 46%, para esses pacientes. E eu coloquei aqui para mostrar esse gênero Kunin-Ramela, que está relacionado talvez a uma virulência, uma mortalidade maior, até porque incide mais em oncohematologia e formas pulmonares nesses pacientes. Então, isso acaba sendo muito importante, né? Quando a gente vê a distribuição delas, né, a gente vê a forma rino-órbito cerebral e os seus vários graus de acometimento, que eu vou comentar bastante nos pacientes com Covid-19. Então, é muito importante que a gente lembre disso, que a gente entenda que tem uma alta mortalidade, que tem uma alta letalidade e que eu posso ter espécies, eventualmente, gêneros e espécies com maior mortalidade, embora esse conhecimento ainda vai precisar ganhar bastante estudo na literatura para a gente entender qual o papel de tudo isso. Então, aqui é de um guideline que foi feito na Índia, naquela situação de Covid-19, e que é bem interessante, quem tiver bastante interesse, está aqui a referência, vale a pena ser lido, aonde ele faz propostas de estadiamento, e o estadiamento que ele faz bastante sentido. Então aqui eu fiz uma adaptação da figura que ele fez, que mostram os estágios que a gente tem da evolução da doença. Então, a maioria das vezes, o estágio inicial, a gente tem um acometimento da mucosa nasal. Então, o que a gente vê é só uma palidez da mucosa. Então, aqui mostra a importância do otorrino fazendo uma nasofibroscopia e mostrando o que ele está vendo. Então, a fase inicial é essa fase de palidez. Então, é fundamental ter um arsenal multiprofissional para que possa, numa fase inicial, sugerir a micose para que a gente possa investigar, diagnosticar e tratar de uma forma particular, que eu vou comentar depois, que é suspeitar de mucormicose, a gente muitas vezes vai ter que tomar medidas. E isso vai ser comentado mais para frente. Aqui é o estágio 2, então, 1, restrito à mucosa nasal, 2, invade seios paranasais. Então aqui eu tenho uma úlcera no palato, prestem atenção no exudato, já com necrose, invasão de seios da face, então a minha forma já rino, sino. Se o indivíduo evoluir, progredir, não for controlado o processo, ele vai invadir órbita, então aqui ele já vai invadir olho. Muitas vezes o indivíduo vai ficar cego, vai perder esse olho, tá certo? Vai perder a visão e na conduta da mucormicose, muitas vezes vai ter que ser retirado o olho
e tudo que está cometido, porque rapidamente pode invadir a partir do olho, chegar no sistema nervoso central. Então, muita atenção. É uma doença progressiva, é uma doença invasiva, é uma doença que não vai respeitar plano anatômico, e se não for rapidamente suspeitada, rapidamente diagnosticada, mas muitas vezes não vai dar tempo de chegar ao diagnóstico etiológico, o indivíduo vai ter que passar pelo procedimento cirúrgico, retirar o máximo que tiver de lesão com acometimento fúngico, para evitar com que a permanência do fungo, a permanência dos fatores predisponentes levem a uma disseminação cerebral. Esse é um artigo que eu escolhi, publicado por um grupo do México. Ele é um artigo de extrema importância porque ele traz um algoritmo de suspeita da mucormicose e como deveria ser feito esse manejo desses pacientes. Ele propõe sinais de alerta, né, que seriam paralisia de nervos cranianos, proptose e edema periorbital, diplopia, oftalmoplegia e úlcera palatina. Notem, tirando a úlcera palatina, todos os outros sinais são sinais tardios. Então, se eu esperar uma sinusite grave, ter esses sinais de alerta, pode ser que eu já esteja numa forma mais avançada e, obviamente, a quantidade retirada de cirurgia vai ser maior, a morbidade e a mortalidade vão ser maiores também. Então, para a gente ver o mais precoce, vamos olhar o que fala a oncohematologia. Então, dados do EORTC 2008 mostram, quando a gente pensa de infecção rinonasal, numa imagem mostrando sinusite é ao menos um dos 3 sinais a seguir. E aí, sinais precoces e tardios, como uma dor aguda e localizada, incluindo uma dor que irradia para olho, uma úlcera nasal com exudato enegrecido e extensão do seio paranasal para a barreira óssea, ou seja, invadindo o osso, isso tudo mais tardio. Isso mostra a importância de entender o que é uma sinusite grave, suspeitar através do fator predisponente e da clínica do paciente e investigar, usar o arsenal do seu hospital, se disponível, otorrino, se disponível, exames de imagem, para que a gente consiga diagnosticar precocemente, suspeitar, diagnosticar e tratar para evitar uma rápida disseminação, invasão e morbidade e mortalidade.